Vamos lá, pessoal, segundo vídeo de exercício da Lei 8.112/90. Um convite a você, inscreva-se no canal para que você possa receber todas as atualizações, todos os vídeos que a gente postar, todas as novidades. Vamos lá, questão de número 11. Marque a alternativa incorreta. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. B. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. C. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança se não entrar em exercício no prazo legal. E letra D. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado servidor competente dar-lhe exercício. Então vamos lá. Pause o vídeo e dê sua resposta. Já respondeu? Então a resposta correta é a letra B. O prazo é de 15 dias. Na Lei 8.112, o prazo é de 15 dias. Vamos lá entender todo este contexto. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Perfeito. Pode ser um cargo em comissão, pode ser o cargo que você vai tomar posse quando você passar nesse concurso. É o exercício. A autoridade competente vai te desempenhar as funções e isso é o exercício para a lei. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contados da data da posse. 15 dias é a regra. Nós veremos em outras questões que há situações que o servidor estiver em outro local, ele poderá prolongar esse prazo, mas a regra, o prazo é 15 dias. A letra C. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança se não entrar em exercício no prazo legal. Perfeito. Se não entrar no prazo de 15 dias, nem no outro prazo que foi justificado, se não puder entrar em 15 dias, aí sim ele será tornado sem efeito o ato de sua designação. Ele pode até mesmo perder todo aquele processo de concurso público se não entrar no prazo legal. E a letra D. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado servidor competente dar-lhe exercício. É um acraseado. A autoridade competente ou entidade para onde for nomeado o servidor competente, então ela vai dar exercício a este funcionário. Se cair na prova de outra forma, portanto, de quem é competência para dar exercício, a competência é da autoridade competente do órgão ou entidade onde for nomeado. Questão de número 12. Analise a afirmação a seguir. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data da primeira apresentação do funcionário, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Pause o vídeo e releia atentamente e dê sua resposta. A questão está errada. Não é da data da primeira apresentação do funcionário, não. Segundo a Lei 8.112, o artigo 15, parágrafo 4º, diz o seguinte: o início do exercício após a posse, nós tivemos nomeação, posse, agora exercício. O início do exercício você vai começar a trabalhar de função de confiança, coincidirá com a data da publicação do ato da designação. É diferente do exercício do funcionário efetivo por concurso público, que nós temos aquele tempo de 15 dias. Aqui não, olha, o exercício da função da data de confiança coincidirá com a data da publicação. Hoje foi publicado a minha designação como um cargo de confiança em uma repartição, hoje começa o meu exercício, salvo quando o servidor estiver em licença. Se ele estiver em licença, tudo bem. Afastado por qualquer outro motivo, legal. Hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Então nós temos vários problemas para a nossa prova. Problemas por quê? Em caso de função de confiança, cargo em comissão ou função de confiança.
foi publicado o ato de minha designação. Então, meu exercício começa hoje. Se eu estiver de atestado, tudo bem. Eu posso começar num lapso temporal de 30 dias. Aqui está. Não pode exceder a 30 dias. E vai contar, então, o exercício a partir do primeiro dia útil que eu começar a trabalhar. Não pode exceder a 30 dias. Questão de número 13. Marque a alternativa incorreta. Vamos deixar, é um texto longo. Você vai pausar o vídeo, ler e a gente volta respondendo. Já respondeu? A alternativa correta é a letra A. Vamos começar da letra B. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para deslocamento para a nova sede. O que a gente vai guardar para a nossa prova? O funcionário que de qualquer forma, remoção, redistribuição, requisição, ele sair de um município para outro no interesse da administração, ele terá no prazo, qual será o prazo? 10 dias e no máximo 30 para apresentar-se no novo serviço. No mínimo 10 dias, mínimo 10 dias. E o prazo máximo 30 dias. Quem vai decidir isso é a administração. E nesse prazo de 10 e 30 dias está incluído o período de deslocamento dele, da sua família. Letra C. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo será contado a partir do término do impedimento. Perfeito. Esses 10 dias mínimos e 30 dias máximo começa a contar do prazo do momento que ele retornar ao serviço. Então, quando terminar o impedimento, se ele estiver afastado, licença ou afastamento. E a letra D, o início, a suspensão e interrupção e reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Isso também está na Lei 8.112. Toda movimentação do funcionário público deve estar anotada nos seus assentos individuais, na sua pasta que fica lá no RH. Agora vamos para a letra A, que é o nosso gabarito. A promoção interrompe o tempo de exercício, que é reiniciado em novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promoveu o servidor. Por que isso está errado? Porque a promoção não interrompe o tempo de exercício. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover. Hoje foi publicada a minha promoção, começa a correr o tempo de exercício na nova função. A promoção não interrompe o tempo de exercício. Vou repetir, a promoção não interrompe o tempo de exercício. Questão de número 14. Pessoal, a questão 14 e 15 a gente vai brincar um pouquinho. Eu quero dizer para vocês que se você quiser debater essa questão e a 15 também, está à disposição para recursos e comentários. Só comentar abaixo aí e a gente vai brincando. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de... Pause o vídeo, responda. Se você marcou a letra A, você errou. Errou? 3 anos? Não, mas a Lei 8.112 fala expressamente que estágio probatório, 24 meses, 2 anos. 2 anos não, 24 meses, por que 3 anos? Então vamos lá, pessoal. Isso aí hoje ainda é discutido, ainda não existe uma decisão assim expressa, por exemplo, do STF. Mas nós temos decisões já. Vamos ler aqui, o estágio probatório é de 3 anos ou 36 meses. Já foi adotado ao menos pelas seguintes bancas: CESP, ESAF, FCC, FUMARC, FUNRIO, FJPF, FEC, UFBA. O que ocorre, pessoal? Existiu a Emenda Constitucional 41. Nós vamos a ela.
Desculpe, emenda 19, ela diz o seguinte, que o artigo 41 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, nessas condições, o que ocorre? A Lei 8.112 não modificou o seu texto, mas a Constituição é a lei maior. A Constituição, portanto, a Lei 8.112 deveria acompanhar a Constituição, mas a legislação não foi modificada. Se você for no texto da Lei 8.112, estará lá 24 meses de estágio probatório, período de 2 anos. Mas não está valendo. Várias bancas já consideram 3 anos por causa da emenda constitucional. O que ocorre? Quando se trata da Lei 8.112, expressamente, já caiu no CESP, assim, segundo a Lei 8.112, o estágio probatório é 2 anos, 3 anos, e ele deu 2 anos, mas entraram com recurso e ele anulou a questão. O STJ diz que são 3 anos. O STF já tem algumas decisões monocráticas dizendo que também são 3 anos. Então, para a nossa prova, é muito melhor marcar 3 anos ou 36 meses, não 2 anos. Então, se a banca disser que é 2 anos, cabe recurso, apesar de estar expresso os 2 anos ainda na Lei 8.112. Então, para a sua prova, marque 3 anos. É muito provável que não caia. Enquanto não tiver uma súmula do STF disciplinando isso aí, é provável que não caia em concurso público. Mas, se cair, marque 3 anos ou 36 meses. Questão de número 15. Para a gente brincar mais um pouquinho ainda. Para adquirir a estabilidade no serviço público federal, o servidor público deve ter, entre outros requisitos, 2 anos de estágio probatório, 3 anos de estágio probatório, 2 anos de efetivo exercício, 3 anos de efetivo exercício, ou nenhuma das respostas anteriores. Qual é a resposta correta? Já respondeu? A alternativa está. A alternativa correta é a letra D, 3 anos de efetivo exercício. É o mesmo texto. Servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos. Esse é o texto ainda da Lei 8.112, mas a emenda constitucional 19 do ano que ela foi? 98, ela diz que aquilo que nós já sabemos, são estáveis após 3 anos, e segundo a pirâmide de Hans Kelsen, a norma constitucional estará no topo, e as normas infraconstitucionais devem ir na mesma direção. Por isso, nós temos 3 anos de efetivo exercício. Para adquirir estabilidade, não tem dúvida não é estágio probatório. São 3 anos de efetivo exercício. 3 anos de efetivo exercício e não 3 anos de estágio probatório. 3 anos de efetivo exercício é isso que está na lei. Na lei 8.112 está 2 anos, mas não funciona isso. Para nós, são 3 anos, marque isso na prova. Se cair 2 anos, vai anular. 3 anos é a resposta mais correta. Questão de número 16. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, exceto idoneidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Qual é a resposta correta? Já respondeu? A alternativa correta é a letra A. Cuidado com essas pegadinhas, pessoal. A gente lê muito rápido na hora da prova e prova que cai a letra da lei, como o INSS. Assiduidade, o servidor assíduo, que está todo dia no serviço, aquele servidor pontual, que não falta do trabalho. Idoneidade é apurado antes da entrada no serviço público. A idoneidade vai investigar sua conduta ilibada antes do serviço público. Portanto, não está correto. O correto seria assiduidade. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Então, o que vai ser observado? Será a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Estes cinco itens estão expressos na Lei 8.112.
No estágio probatório será observado o quê? A assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Olha o que eu fiz. Se você pegar a primeira letra de cada palavra, colocando iniciativa e não capacidade, você tem PRAD. Memorize PRAD. P de produtividade, R de responsabilidade, A de assiduidade, D de disciplina e I de iniciativa, PRAD. Então, são os itens que você deve memorizar em se tratando de estágio probatório. O que será observado? Questão de número 17. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 e 8 horas diárias, ressalvadas as aplicações de horário estabelecido por legislação especial. Isso está certo ou errado? Já respondeu? A alternativa, a questão está correta, é isso mesmo, está certo. A regra, duração do trabalho no serviço público, 40 horas semanais. 40 horas de trabalho semanal. Este é o tempo, 40 horas. E pode ser o máximo e o mínimo, 6 horas de trabalho diárias. É a regra, o mínimo 6 horas e o máximo 8 horas para o funcionário público. 6 e no máximo 8. Agora, ressalvado as aplicações de horário estabelecido por legislação especial. Pode vir uma determinada carreira e trazer uma lei dizendo o seguinte: essa carreira destes funcionários, eles poderão trabalhar em escala de 12 horas, por exemplo, 12 por 36. Deve estar previsto em legislação especial. Mas qual é a regra? 40 horas semanais diárias, no mínimo 6 e no máximo 8 horas, sendo que legislação especial poderá trazer horário diferente. Questão de número 18. Analise as afirmações a seguir. 1. O servidor estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. O servidor estável perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Somente a primeira está certa, somente a segunda está certa, as duas estão corretas ou as duas estão erradas. Pause o vídeo, releia atentamente e dê sua resposta. A alternativa aqui é o nosso gabarito, é a letra C. Ambos estão corretos. Melhor seria ambas, né? Ambas alternativas, mas tudo bem. O servidor estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ele foi acusado de um crime funcional. Ele, então, ocorre a sentença e ele é julgado, condenado de primeira instância. Ele recorre, condenado em segunda instância, não há mais possibilidade de recurso, ou ele recorre para a terceira instância, transitou em julgado. Ou foi julgado em primeira instância e não recorreu, passou o prazo de recurso, trânsito em julgado. Ele poderá perder o cargo. Perfeito. E o segundo caso? O servidor estável perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurado ampla defesa. Nós veremos isso aí lá mais para o final dos nossos vídeos, como que funciona o PAD, o processo administrativo disciplinar. Eu cometi uma falta disciplinar, por exemplo, abandono de serviço. Eu fiquei mais de 30 dias fora do serviço público sem justificar. Eu vou sofrer um processo administrativo em que será assegurado a ampla defesa. Eu vou poder defender com todos os meios e recursos que forem cabíveis, previstos na legislação, todas as provas que não forem ilícitas, eu vou poder apresentar a minha defesa e mesmo assim, se condenado, eu posso perder o cargo, mesmo sendo estável, mesmo sendo efetivo e ter mais de 3 anos de efetivo exercício. O que eu quero trazer para vocês? Que o artigo 41 ele aumenta esse rol de possibilidades. São estáveis após 3 anos, nós já vimos. O parágrafo 1º, o servidor público só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada,
Nós já falamos sobre isso. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Portanto, guarde isso para a sua prova. Existe essa previsão também constitucional. O servidor efetivo ele pode perder o seu cargo. Anualmente ou periodicamente haverá avaliação de desempenho na forma de lei complementar para cada carreira. E essa avaliação, como o próprio nome já diz, será um procedimento periódico que vai avaliar a eficiência, a eficácia no serviço público. Nós sabemos hoje que recomenda-se a demissão, ainda que o funcionário seja instável, se ele for comprovadamente ineficaz ou decidioso, preguiçoso, não se importa com o serviço, recomenda-se a demissão. Então, por avaliação, é mais uma possibilidade que você tem que guardar para a prova. Não está expressa na Lei 8.112, mas está na Constituição e a direito constitucional é matéria de todo concurso. Próximo, questão de número 19. Julgue a afirmação a seguir. Reversão é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Isso está certo ou está errado? Pause o vídeo, releia. Assertiva está errada. É readaptação. Readaptação, portanto, é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatível com a limitação que tenha sofrido. Eu sou, por exemplo, eu passei no concurso para escrivão da Polícia Federal. Estou lá do trabalho de escrivão. Só que eu tenho que lesão por esforço repetitivo, né? Hoje chama de DORT, doença ocupacional relacionada ao trabalho. Ocorre que eu não posso mais digitar. Então eu serei readaptado para uma outra função compatível com a limitação que eu tenha sofrido. Isso chama-se readaptação, ok? E não é reversão. A reversão, veja o artigo 24 que diz: a readaptação é a investidura do servidor em cargos e atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido. Ok? Deve ter a verificação médica. O médico vai avaliar. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, ele será adaptado. Isso aqui é importante também. Não trouxe em exercício, mas guarde isso. Se ele for julgado incapaz para o serviço público, esse que está sofrendo uma readaptação, ele tornou a perícia percebeu que ele é incapaz de voltar ao serviço público. Ele será aposentado. Já aconteceu, pessoal, no serviço público, professoras que sofreram cirurgia de tireoide, tiraram a tireoide e alteraram a voz. Elas, professoras, não puderam mais trabalhar, então foram transferidas para a secretaria, para a supervisão. Só que elas sonhavam com a carreira de professora, então a decepção foi tão grande que ela não conseguia mais exercer a profissão e foram aposentadas. Já aconteceu o caso desse tipo. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigível, nível de escolaridade, equivalência de vencimentos, e na hipótese da inexistência de cargo, o servidor exercerá suas atribuições com excedente até a ocorrência da vaga. Observe as possibilidades. Eu estou em readaptação. Qual função que eles vão me dar? Vamos supor que eu trabalho numa escola. Professor, eu vou ser readaptado vai respeitar o meu nível de escolaridade. E eles não vão me colocar na cantina. É lógico que é uma profissão também respeitada, mas não é compatível o trabalho de quem trabalha na cantina com o professor. Na cantina, geralmente, não exige curso superior. Então, deve ser o nível de escolaridade deve ser compatível e equivalência de vencimentos. A remuneração tem que ser compatível. E se não houver o cargo vago, eu não ficarei no cargo. Eu trabalharei como excedente. Eu vou estar recebendo normalmente, mas não vou estar dentro do cargo, daquela unidade celular que é destinada ao servidor. Estarei como excedente. Quando surgir a vaga, o cargo é meu.
aí sim eu ocupo o cargo. Continuando, questão de número 20, última questão desse vídeo. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Opa, olha, a questão já me trouxe aqui uma definição. A questão já me trouxe um ensino que eu não sabia. Olha, a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Qual que é o macete para a prova? É memorizar a frase, reversão da aposentadoria, reversão da aposentadoria. Você sempre diga, reversão da aposentadoria. Aí, na hora da prova, ele escreve assim, readaptação da aposentadoria. Aquilo vai doer no seu ouvido, então é reversão da aposentadoria. Eu estava em casa, aposentado por invalidez. Só que aconteceu um milagre, aquele meu pulmão que não funcionava, que eu ficava no balão de oxigênio. Não, eu recuperei, minhas funções respiratórias voltaram 100%. Então a perícia, ela percebeu que eu posso voltar ao serviço público. Isso chama-se reversão. Ela pode ser por invalidez, ou melhor, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Agora, pode também ser no interesse da administração. A administração, desde que, exceto, então vamos prestar atenção. Eu estou explicando o caput porque ele parece um pouco confuso. No primeiro caso que nós lemos aqui, ele veio explicando que reversão é o retorno, só que neste caso aqui era aquela por invalidez. No segundo caso, não, é por interesse da administração que o funcionário ele aposentou aqui, por exemplo, por idade. Então, no interesse da administração, desde que, exceto, agora sim, você vai ler as opções e marcar a sua resposta. Já o fez, né? Então, a alternativa correta é a letra B. Letra B. A aposentadoria tenha sido voluntária. Então, para que haja a reversão da aposentadoria no interesse da administração, é necessário que o funcionário tenha solicitado a reversão. Eu estava aposentado, tenho ali 60 anos. Se eu tiver 70 anos, a idade para aposentadoria compulsória, eu não posso voltar. Eu tenho 60 anos e estou aposentado. Eu solicito a reversão. A aposentadoria tenha sido voluntária. Eu quis aposentar. Terceira hipótese. Tenho que estar estável quando na atividade. Eu não poderia ser, por exemplo, um funcionário de cargo em comissão. Eu não era estável, então eu tinha que ser estável, efetivo na atividade. A aposentadoria tem ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. Então, neste caso aqui, eu solicitei a aposentadoria com 55 anos, eu fiz 61, 6 anos, não pode mais. Tem que ser no máximo 5 anos, é o prazo máximo para eu requerer essa reversão. E tem que haver cargo vago. Se o cargo estiver completo, não poderei voltar. Então, todos esses 5 são essenciais. Deve ser, então, aposentadoria voluntária, eu pedi para aposentar, não pode ser aquela aposentadoria compulsória, nem por decisão médica. Eu tenha solicitado a reversão, tenho estado estável, a aposentadoria tem que ser nos 5 anos e haver cargo vago. Então, memorize isso, essas 5 hipóteses, e venha como vier a questão na hora da prova, você vai acertar. O que você tem que guardar aqui? Vamos no texto da lei para ficar mais claro isso. Observe, reversão e retorno à atividade de servidor aposentado, por invalidez quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou 2, o interesse da administração, desde que tenha solicitado, a aposentadoria tenha sido voluntária, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores e haja cargo vago. O parágrafo 1º diz que a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante da sua transformação. Vamos supor que ele era carcereiro, ele fez a reversão, só que nesse período o cargo de carcereiro foi transformado em agente de segurança penitenciário. Então ele não será mais carcereiro, ele será agente de segurança penitenciário. É isso que está dizendo, só para aclarar o nosso entendimento. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.